O tema da mensagem é, coloque aí, Gabriel, alta tensão. Alta tensão. Depois eu vou falar, sobre o que nós vamos conversar. Alta tensão. Bom, tema hoje, ali de Gálatas 5:22, o fruto que eu vou trabalhar, melhor dizendo, eu quero até fazer aqui uma correção. O tema da série da mensagem é o fruto do Espírito. Então compreende-se que é um fruto, ou seja, quando eu busco o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito vem sobre mim. E aí quando o fruto do Espírito vem, ele vem junto com o pacote, uma série de coisas. Sábado passado nós falamos sobre o amor, e hoje nós vamos falar sobre a fidelidade. Então, o gominho, imagine uma laranja com os seus gominhos, tá? Então, nós, sábado passado, trabalhamos o gominho chamado amor, e hoje nós vamos trabalhar mais um gominho, chamado fidelidade, ok? Entenderam que quando nós buscamos o Espírito, nós temos o fruto do Espírito, não os frutos, o fruto. E dentro dele, você tem todos esses frutos que nós vamos estudar aqui, sábado após sábado. E hoje, fidelidade. Bom, falar sobre fidelidade é um tema bastante amplo. Dava para a gente fazer aqui muitos subtópicos sobre esse tema, fidelidade. Mas em termos gerais, fidelidade é um ato extremo de fé. Um ato extremo de fé. Não é uma moeda de troca. Muitos confundem fidelidade com moeda de troca. Como assim, Consa? Olha, Deus, eu sou fiel ao Senhor. E agora o Senhor comigo? Como é que nós vamos conversar? Como é que nós vamos fazer? Ó Deus, fui fiel no dízimo esse mês. Agora, lembra de mim aí, no próximo mês, vamos fazer aí uma troca. Tem gente que é fiel a Deus dessa maneira. É fiel porque espera algo em troca. E a fidelidade a Deus precisa fugir disso. Ela precisa estar englobada dentro de um conceito que nós conhecemos muito como amar a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, você é fiel a Ele, independente do que Ele faz. Talvez você já conheceu, ou talvez você seja essa pessoa que já passou por uma situação e disse assim: pastor, eu era mais crente no Senhor, eu já servi Deus de uma melhor maneira, mas por causa de uma frustração, hoje eu estou com o pé atrás. Então você não era fiel a Deus, você tinha um relacionamento de troca. Se eu te amo, o Senhor deve fazer o que eu quero, e isso não existe. Fidelidade a Deus é quando Deus diz não, e você ainda está firme nele. É quando as coisas não acontecem como você gostaria, mas você entende que ama a Deus, e independente do que acontece, você vai ficar com Ele. E a Bíblia nos mostra a história de muitos infiéis a Deus, de muitos traidores, muitos. E eu agradeço a Deus porque daí eu não me sinto fora da caixa. Tem gente parecida comigo e está aqui. E hoje nós vamos ler uma das diversas histórias de homens e mulheres que traíram a Deus, que foram infiéis a Deus. Nós vamos ler uma história que está contida no livro de Marcos, capítulo 14. Um cara muito conhecido, chamado Pedro. Marcos, capítulo 14. É uma leitura, galera, muito interessante. Então, por favor, presta atenção, tá bom? Se liga aí comigo, ou no Data Show, você pode estar acompanhando também. Marcos 14, verso 27. Marcos 14, a partir do verso 27. Disse-lhes então Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eita, cara bom, hein? Vamos lá. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O galo não cantou 3 vezes, tá? Tem gente que acha que o galo cantou 3 vezes. É Pedro que negou 3 vezes. Aqui a Bíblia diz que o galo cantou 2, tá? Então vamos lá. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo,
de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Olha que lindo, né? Pedro disse para Jesus, que conhece os corações, que Jesus estava errado. Não, mestre, de maneira nenhuma te negarei. Vamos lá, vamos continuar. Verso 32. Então foram ao lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele sentiu pavor e angústia, coisas que eu e você sentimos também. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando de novo, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Alta tensão é o tema da mensagem hoje. Vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse com sinceridade para você mesmo. Você está preparado pelo Espírito de Deus? Você se sente hoje preparado pelo Espírito de Deus para lidar com as altas tensões da vida? Deixa eu ser um pouco mais claro. Meninos, vocês estão preparados para lidar com as altas tensões da tentação de ver uma coisa e não consumir aquela coisa? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se sentem preparados pelo Espírito de Deus para dizer não? Meninas, se sentem preparadas para dizer não para talvez aquele menino que fala tão bonito, que tem um perfume tão cheiroso, é gentil, mas não ama a Deus, não quer saber das coisas de Deus, não quer conhecer a sua igreja, não respeita os próprios pais, ama falar um palavrão. Você está preparado para dizer não para essas tensões que a vida proporciona? Se sente realmente de fato preparado? Porque na história que nós lemos, Pedro, aqui no começo, quem lembra, né? Pedro se mostra muito fiel a Deus. Senhor, de maneira nenhuma te negarei, estou pronto. Mas quando nós vamos caminhando, no verso 37, a fidelidade de Deus, coloque para nós, verso 37, se mostra muito duvidosa. Sabe aquela pessoa, Kiko, que diz assim: estou contigo, velho. Na hora que a situação aperta, fala: não, então, eu estava contigo, mas assim, tem todo um contexto por trás do estou contigo. E o resultado disso, como nós lemos no final, quer dizer, nós não lemos, mas todos aqui sabem, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora presta atenção comigo em um detalhe. Pedro ter negado Jesus 3 vezes, só foi o ápice de algo que ele já tinha negado faz hora lá atrás. Só foi o ápice, o ponto final de infidelidades que ele tinha já feito com Deus lá atrás. Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala: subam comigo, eu vou orar. E vigiem, por favor, fiquem comigo aqui acordados, vigiem porque eu estou sofrendo. E Pedro traiu Jesus ali. Jesus volta, vê os caras dormindo e fala: Simão,
Pedro é um nome grego, Simão é um nome hebraico, mas são as mesmas pessoas, tá? Simão, tu não podes ficar comigo pelo menos 1 hora vigiando? É Jesus, né? Puxa, agora ele vai ficar acordado, Kiko. Não é possível. E quando Jesus volta pela segunda vez, Pedro traiu Jesus de novo. A gente fica muito com Judas, né? Judas, o traidor, bate nele, né? Faz lá o negócio lá. Mas Pedro também traiu Jesus. A questão é que a gente tem que parar de olhar só o 3 vezes negado. E a gente precisa olhar lá no Monte Getsêmani. Ali, Pedrão não aguentou a alta tensão. Em vez de orar e vigiar, Pedro dormiu. Isso nos traz um fato que talvez se pareça comigo ou talvez se pareça com você. Pedro tinha um discurso muito bonito: não negarei Jesus de maneira nenhuma. Como posso fazer isso? Mas Pedro não estava preparado para viver aquilo que ele dizia. Será que eu e você hoje cantamos aqui: a tua glória vale mais que a minha vida, mas nos momentos de dor, a minha vida vale mais que a sua glória? A gente canta: bom estarmos aqui louvando a Deus, mas melhor era estar lá no Chiquinho, comendo casquinha. Estou aqui, mas minha cabeça está lá. A gente tem discursos lindos, mas me parece que talvez não estamos preparados para viver todos esses discursos. Por 2 vezes Pedro dormiu. E o livro de Marcos não conta, mas se não me engano o livro de Mateus vai nos mostrar que quando o sumo sacerdote chega com Judas e os seus servos, e aí Judas beija Jesus, soldados pegam o Pedrão, tira uma faca, simplesmente assim, e corta a orelha do moço. Pedrão, de novo, não aguentou a alta tensão. Discurso, fala, eu sou crente, eu faço, mestre, eu te amo, mestre, isso e aquilo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, de maneira nenhuma te negarei. Mas quando a alta tensão chega, vaza, não aguenta, não consegue. E galera, no contexto e na realidade que nós vivemos hoje, quase sempre, as altas tensões que a gente vai viver, elas vão acontecer no secreto ou em ambientes diferentes. Exemplo, rei Davi, estava lá no palácio, sozinho, e ele viu uma mulher pelada tomando banho. Está só ele e Deus. E naquele momento, a fidelidade dele a Deus não foi tão forte assim para aguentar uma alta tensão. Outro exemplo nosso, realidade nossa, acabando o culto aqui, talvez você vai sair com nenhuma pessoa da igreja, vai sair só você e um familiar, uma pessoa que nunca veio na igreja. É um ambiente diferente. Uma coisa é a gente ser fiel a Deus aqui, né? A gente vai sair, vamos pegar, não bebo cerveja, louco, não. Outra coisa é você estar só você e uma pessoa que nunca. Será que você tem talvez a mesma postura? Não, eu não falo palavrão aqui no meio da igreja, né? Sua boca é limpinha. Mas será que lá fora, quando a alta tensão vem, a sua boca também é limpinha? Lá na Ucrânia, as pessoas estão vivendo uma alta tensão de maneira externa. Está difícil. Está difícil você vir para a igreja com tranquilidade, adorar e a cabeça, a qualquer momento pode cair uma bomba aqui. Amém, vamos lá, né? Senhor, aleluia. Deve ser difícil. É uma alta tensão externa. Mas no contexto Brasil que nós vivemos, quase sempre as altas tensões que a vida vai nos proporcionar são em momentos onde não tem ninguém, não tem pastor, muitas vezes, no máximo vai ter ali a namorada ou a esposa, ou às vezes não vai ter ninguém mesmo, é você.
E o detalhe que nós precisamos atentar é que, infelizmente, essas altas tensões vão nos acompanhar até o último dia da vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E o detalhe sórdido, pesado desse fato, é que a fidelidade a Deus só é acionada em momentos como esse. Não tem como você provar sua fidelidade a Deus quando tudo está tranquilo, quando tudo está bem. Você só vai saber se a sua fidelidade a Deus é 100% fidelidade quando a alta tensão aparecer, proposta financeira aparecer, desejos para consumir aparecer, vaidade aparecer, o orgulho aparecer. É quando der o choque entre carne e espírito, aí você vai poder utilizar esse gominho do fruto do Espírito. Então, quer fazer um teste com você, Léo? Será que eu sou fiel a Deus? Espere o momento da alta tensão chegar. E o diabo, que é astuto, ele conhece bem a sua fraqueza. Então ele vai jogar alta tensão naquele pontinho bem complicado, para provar a sua fidelidade a Ele. E as consequências da nossa infidelidade a Deus, elas quase sempre são instantâneas. Primeiro, perdemos oportunidades, experiências incríveis com Deus. Deixa eu contar um pecado meu. Eu já menti, e eu me senti o pior dos piores, horrível. E foi aqui em Nova Andradina. Fui comprar um produto numa loja, e aí o produto na loja não estava num preço legal. Eu fui na outra loja e comprei o produto. Voltei na loja que eu já tinha ido antes para comprar aquele produto que, associado ao produto, forma um só. E o cara perguntou para mim: você já comprou? Não. Aquele dia para mim acabou, porque eu fico imaginando até hoje se um dia esse cara entra na igreja. Como é que fica a minha cara? Eu perdi uma oportunidade de sair daquele lugar, por mais que constrangido com o vendedor, né? Porque o vendedor quer vender para você o produto, mas com o coração leve eu fiz o que Deus pediu para eu fazer. Uma outra consequência é que nós perdemos a oportunidade de provar do poder de Deus e de ver milagres acontecerem. Amados, quantas vezes por causa da nossa infidelidade a Deus, a gente atropela o processo de Deus e a gente não consegue ver os milagres de Deus na nossa vida. Talvez eu esteja dizendo para você: espere mais um pouco, e você não tem sido fiel a Deus nesse sentido. Aí você vai lá com a sua força e você perde um milagre, uma bênção poderosa de Deus. Não precisa levantar a mão, mas se você já viveu isso, você sabe do que eu estou dizendo. Outra consequência, a gente perde oportunidade na vida. O seu horário de sair do trabalho é 5 horas, mas todo mundo sai 4h50. Aí você fica... Por que ficar até as 5 se todo mundo sai às 4h50? Aí no dia que você sai, o seu patrão passa. Porque crente é assim. O cara, quando serve a Deus de verdade, quando ele dá uma vacilada, Tiaguinho, é a vacilada, é aquela poderosa. Me lembro quando, agora um testemunho lá do bom, né? Quando trabalhava numa empresa em Campo Grande, a galera tinha esse costume. E tinha eu e um amigo também ali da igreja. Aí nós olhamos para ele, nós olhamos um pouco e falamos: rapaz, vamos ficar até? E nós ficamos. E a galera saía, ficava eu e o menino lá trabalhando até a hora certa. Uns 3 meses depois, subimos eu e ele de cargo. Às vezes, por causa da nossa infidelidade a Deus, a gente vai perder oportunidades na vida. E quarto, e esse para mim também é o pior, que é o que eu fiz no primeiro meu erro, né? Nós perdemos o privilégio de mostrar Jesus para as pessoas.
Se você lá fora tem uma vida totalmente promíscua, totalmente de malandragem, né? Você consegue se dar bem fazendo coisa errada, consegue dinheiro fácil, fala muito palavrão. Porque, galera, eu sei, perfeição, não estou pedindo de ninguém aqui. Deus que pede de nós, perfeição em Cristo. Então, trate com Deus, é Ele que pede de você e de mim. Sei que nós somos falhos, mas o problema é que tem gente que gosta de viver demais no falhar. Gosta mesmo, ama isso, quer pagar mico, quer que a galera fale mal. Tem gente que tem prazer. Falem mal de mim, né? Me critiquem, me julguem, porque eu quero tocar mesmo terror. E se você tem sido assim, você tem sido infiel a Deus. E sabe qual é a consequência disso? No dia que você chamar alguém para vir para a igreja, no dia que você quiser falar de Jesus, no dia que você quiser orar por alguém, a pessoa fala assim: ah, meu amigo, você para orar por mim, tá difícil, cara. Eu acho que é eu de fora que tenho que orar por você. Você viu as 4 consequências que a nossa infidelidade traz? Perdemos oportunidades de experiência com Deus, perdemos oportunidade de ver milagres, perdemos oportunidades na vida e perdemos oportunidade de levar Jesus a outras pessoas. Galera, cuidado. Quando buscamos do Espírito, a fidelidade a Deus, ela precisa aparecer. E quando estamos fracos no Espírito, a gente vai começar a ter algumas atitudes, e tudo isso vai trazer tanto malefício para mim e para você. Não vai por esse caminho. Busque o Espírito de Deus, deixe esse fruto germinar no seu coração, e vai vir amor, alegria, fidelidade, paz, um monte de coisa. Mas vai para o Espírito Santo de Deus. Não sei se você, assim como eu, está percebendo, mas é impossível ser fiel a Deus se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus. Pastor que aqui vos fala, se não buscar o Espírito Santo de Deus, vai cair na infidelidade. Porque é impossível aos homens serem fiéis a Deus. Nós precisamos do Espírito do Senhor habitando fortemente no nosso coração. Quantos aqui conhecem a história de Sansão? Forte, né? Fortão, mas que um dia perdeu a força porque cortaram o cabelo. Ele contou o segredo e morreu. A história de Sansão está na Bíblia, sabe por quê? Para mostrar que a força humana não aguenta nada se Jesus não habitar no meio do seu coração. A história de Sansão só está ali na Bíblia para mostrar para nós que a força humana, a capacidade humana sem Deus é zero, não vale de nada. Nós precisamos do Espírito. Ei, entenda nessa noite, você precisa de Deus. Vou repetir, eu e você, nós precisamos de Deus. A nossa força não vale de nada diante do Senhor. A gente não vai aguentar as altas tensões que a vida vai nos apresentar. Por isso que eu disse, eu não sei como você chegou triste, chegou desanimado, chegou com o coração pesado. Entenda, se você não tiver o Espírito de Deus, essa fraqueza, essa dor, esse momento ruim vai falar mais alto que a sua fidelidade a Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Coloque para nós, por favor, Gabriel. Nos vai mostrar, nos vai dizer, no final do verso: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Quantos aqui querem receber a coroa da vida, em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, fião, entenda. Se você não morre para Jesus, não é fiel a Jesus no hoje, quando apontarem uma arma na tua cabeça, no dia que a perseguição chegar até nós, você não morre por Jesus nem aqui nem na China. Jesus não, nunca conheci, nunca fui na igreja. Que isso, eu? Pastor, não vou dizer isso nunca. Pedro falou a mesma coisa. Não, de nenhum modo te negarei. Vamos orar, Pedro? Pedro, você não andava com esse cara não? Nunca nem vi, rapaz.
Você fala igual ele. Que fala igual ele? Você é doido, cara, não conheço esse cara não. De repente Jesus olha para Pedro, o galo canta 2 vezes e Jesus olha e fala: te avisei? Belo amigo. Ai, cara, eu não queria estar no lugar de Pedro na hora que Jesus olhou para ele. Deve ter sido muito pesado. Quando às vezes magoo a minha esposa, o olhar que ela faz para mim dói. Cara, você imagina o olhar de Jesus. Eu quero receber essa coroa, mas eu preciso ser fiel agora. Eu preciso ser fiel, para que se um dia pedirem a minha vida, eu possa também ser fiel até a morte. O desafio para nós então essa semana é: fique mais ligado com as altas tensões que acontecem no secreto. Pastor, não entendi. Bom, como eu disse, o culto vai acabar e você vai sair talvez com alguém. Lembra do que eu estou falando aqui agora. Fica ligado. Talvez lá naquela roda de conversa as pessoas vão querer falar mal de alguém. Lembre em nome de Jesus do que eu estou te falando agora. Fique ligado, é uma alta tensão que está chegando para você. Seja fiel a Deus. Talvez quando você sair daqui, você vai passar o canal, você que tem TV a cabo, e vai aparecer um canal lá que está passando um filme cabuloso. Lembra do que eu estou dizendo aqui. Desliga a TV ou muda de canal. Talvez quando você sair daqui, você vai encontrar os seus amigos, e todos eles falam um monte de palavrão, e vão vir com umas conversas muito nada a ver. Lembra do que eu estou dizendo aqui. Esse secreto aqui não é só lá o quarto, a sua casa. Secreto é todo lugar que você está sozinho. Não sozinho em relação às pessoas, mas não tem pastor, não tem amigo crente, não tem alguém que vai ficar te julgando. É sozinho assim, é você e Deus e as pessoas que não o conhecem. Fique ligado. Porque as altas tensões, infelizmente, vão nos acompanhar até o último dia da nossa vida. Mas aqueles que forem fiéis a Deus até a morte, receberão a coroa da vida. Em nome de Jesus. Então, meu filho, se prepare. Deixa o desafio aí. Para você viver esse desafio aí, você precisa se encher do Espírito. Porque se você não se encher do Espírito, você vai trair Jesus. A Bíblia, como eu falei lá no começo, tem muitas histórias de homens e mulheres infiéis a Deus. Mas sabe por quê? Porque em algum momento da caminhada abandonaram o Senhor. E aí, como é que está você hoje? Como é que está a sua caminhada? Será que talvez você aqui, porque o ser humano é cabuloso, às vezes a gente é tão mal, eu digo isso porque já vivi isso, dentro da igreja, a gente já está maquinando o que vai fazer de errado, a gente sabe que está errado, mas às vezes a nossa carne está tão forte que a gente não consegue dizer para a carne: cala a boca, está errado, eu não quero fazer isso. A gente não consegue, porque a carne está gritando em nós. E se você está vivendo isso, cara, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer encher você com o Espírito Santo dEle. Ele quer que você tenha amor, como nós aprendemos sábado passado, mas Ele quer que você também seja fiel a Ele. Depois que Pedro tem essa experiência, o Espírito Santo desce em Atos capítulo 1, verso 8, Atos capítulo 2, e aí Pedro então prega para mais de 3.000 pessoas, e essas mais de 3.000 se convertem a Jesus. Mas sabe o que causou essa diferença e esse impacto na vida de Pedro? A descida do Espírito, mas também te digo, aquele constrangimento do olhar de Jesus para ele. Naquele momento ele percebeu: eu preciso mudar. Bom, não sei se você já passou por essa experiência, mas Jesus, se você não passou um dia
Ele vai olhar para você. Um dia com 12 anos de idade, sentado num banco de uma igreja, Jesus olhou para mim. E quando Jesus olhou para mim, eu tive vergonha da minha vida. Eu fiquei desesperado. Eu preciso de Jesus. E desde os meus 12 anos de idade, eu recebo constantemente olhares de Jesus. Às vezes eu mudo, às vezes não. Mas enquanto eu não mudo, aquele olhar fica. Eu quero orar. Não sei como você está, mas Deus sabe muito bem. E se você não for fiel a Deus, você não vai receber a coroa da vida. Se você não for fiel a Deus, você não vai viver grandes coisas no Senhor Jesus. Amanhã nós vamos ter a IBD e nós vamos tocar em assuntos polêmicos. E eu convido você a vir, porque vai ser uma benção. E no final do resumo da IBD, nós vamos aprender que o grande problema das pessoas é a falta de temor a Deus. E por causa disso, casamentos são destruídos, vidas são destruídas, pessoas são prisioneiras de muitas coisas. E Jesus não quer isso para mim nem para você. Jesus tem vida e vida em abundância. Mas seja fiel a Ele, seja fiel a Ele, seja fiel a Ele. E quando um dia as pessoas te acusarem ou te colocarem uma arma na cabeça por amar a Jesus, você vai dizer: a minha vida não tem valor nenhum, eu a entrego ao Senhor. A música que nós cantamos, a última, sensacional, Vitor. Cadê o Vitor? E se eu ver a tua face morrer, tem gente que não consegue cantar essa música. Não, pai, assim, morrer não precisa também tanto, né? Mas que no seu coração possa ver esse desejo. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, nessa noite eu quero, Pai, pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes sou infiel a Ti. E talvez há no nosso meio pessoas que estão vivendo também uma infidelidade ao Senhor. Só conseguem ser fiéis em um ambiente como esse. Só conseguem ser fiéis quando o líder ou o pastor está perto. Mas quando ninguém está perto, as pessoas, Pai, talvez, não sei se é aqui no nosso meio, mas possa haver alguém que não consegue dizer não ao pecado, não consegue dizer não às propostas do mundo. E Pai querido, a infidelidade traz tantas consequências. A infidelidade ao Senhor, Pai querido, afeta o nosso relacionamento com as pessoas, afeta, Pai, a nossa vida financeira, afeta a nossa vida espiritual, afeta a nossa vida social. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite haja, Pai, uma mudança em nossos corações, que venhamos, Pai querido, ao buscar o Teu Espírito, receber o fruto da fidelidade, receber, Pai querido, essa característica, para que aonde nós formos, aonde o Teu servo ou tua serva pisar os pés, ali esteja um homem e uma mulher de fato entregue a Deus, que é a diferença, que não tem duas caras, que não há duas vidas, mas uma só, que mostra quem Tu és. Nos ajude através da nossa fidelidade ao Senhor, provar dos milagres, provar das bênçãos, provar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Pai, viver algo novo, mas entendemos que precisamos do Teu Espírito. Sozinho ninguém consegue, sozinho ninguém vai conseguir. Nos ajuda, Pai. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, o nosso Deus, que é fiel e que espera que também sejamos fiéis a Ele. Vamos louvar a Jesus com muita alegria. Então, só para lembrar, eu já peço, orem pela conferência. Já começou. No coração de Deus já começou. E nós queremos, em nome de Jesus, fazer uma conferência de impacto, de transformação, aqui em nossa igreja e na nossa cidade. Glória a Deus.